Uma piada, uma dor pessoal imensa e um processo. Essa combinação voltou a acender um dos debates mais delicados que existem no Brasil. Hoje a gente vai mergulhar num caso que força todo mundo, inclusive a justiça, a se perguntar de novo: qual é a fronteira exata entre o humor e a ofensa? Ok, vamos direto ao ponto, começando pelo que aconteceu e que trouxe toda essa discussão de volta com força total. O estopim de tudo foi um comentário feito durante um programa na internet. Essa foi a fala que rolou no programa Caverna do Obro. A conversa ali entre os comediantes era sobre a influenciadora Maria Lina. Só que o que para eles parecia ser só uma piada, para ela tocou na ferida mais dolorosa que alguém pode ter. É que a piada fazia uma referência, ainda que indireta, a uma tragédia pessoal gigantesca. O filho dela, com o Whindersson Nunes, o João Miguel, nasceu muito prematuro em 2021 e, infelizmente, faleceu só 2 dias depois. A dor de uma perda dessas virou, naquele momento, material de comédia. A reação da Maria Lina foi imediata e muito firme. Ela foi para as redes sociais e deixou bem claro que não ia deixar passar. Anunciou que ia tomar medidas legais e disse que a memória do filho dela não seria desrespeitada. E é esse incidente que nos joga bem no meio de um conflito que existe no coração da lei brasileira. Para a gente entender isso, é preciso analisar a tensão entre dois direitos que muitas vezes parecem andar em direções opostas. Isso nos leva à pergunta que os tribunais tentam responder há muito tempo: onde exatamente termina a liberdade de se expressar e começa a violação do direito de outra pessoa? E olha que curioso, é a própria Constituição que cria essa balança. De um lado, ela garante com todas as letras a liberdade de expressão e proíbe qualquer tipo de censura. Mas do outro lado, no mesmo artigo, ela também protege a honra, a imagem e a dignidade e garante indenização para quem tiver esses direitos violados. Então, o ponto central é esse: no direito quase nada é absoluto, nem a liberdade de expressão, nem o direito à honra. Eles precisam ser pesados, equilibrados um contra o outro em cada situação. A grande questão, o centro de todo esse debate, é justamente como encontrar esse equilíbrio. Para a gente entender como esse equilíbrio funciona na vida real, o melhor caminho é olhar para o que a justiça já decidiu no passado. Porque, acredite, o humor já sentou no banco dos réus muitas e muitas vezes por aqui. Se a gente olha para essa linha do tempo, fica bem claro esse cabo de guerra. Em 2009, o Supremo deu um passo enorme pela liberdade de expressão ao derrubar a antiga lei de imprensa. Mas logo depois, casos como o do Rafinha Bastos já mostraram que essa liberdade tem consequências. E de lá para cá, a gente vê a justiça ora protegendo o humor político, ora condenando criminalmente comediantes por injúria. É um pêndulo constante. De forma geral, as decisões mais importantes dos nossos tribunais superiores criaram, sim, uma proteção bem ampla para o humor. A lógica por trás disso é que a sátira e a crítica, mesmo quando ácidas, são ferramentas importantes para a democracia. Elas provocam um debate, fazem a gente pensar, especialmente quando o alvo é o poder. Só que essa proteção não é um cheque em branco. Existem sim linhas bem claras que, quando são cruzadas, podem transformar uma piada em um ato ilegal. E aí as consequências podem ser sérias, tanto na área civil quanto na criminal. Um bom exemplo é o crime de injúria. O foco aqui não é criticar uma ideia ou uma atitude, mas atacar diretamente a pessoa, a dignidade dela. O caso da condenação do Danilo Gentili é um marco, porque ali a justiça entendeu que as falas dele ultrapassaram a crítica e se tornaram uma ofensa pessoal direta à deputada Maria do Rosário. E isso nos leva a um termo bem específico que a própria Maria Lina trouxe para essa discussão: vilipêndio. É um crime previsto no nosso Código Penal, que fala sobre desrespeitar os mortos. Ao usar essa palavra, ela dá uma nova dimensão ao caso, argumentando que a piada não foi só uma ofensa a ela, mas um desrespeito à memória do filho que se foi. E a gente vê que os tribunais têm sido bem firmes quando o humor vira outra coisa, quando vira discriminação, perseguição ou um ataque pessoal sem nenhum propósito de crítica. Casos como o do Rafinha Bastos, por dano moral, ou do programa Pânico, por discriminação, são exemplos de quando a justiça disse: opa, aqui passou do ponto. Bom, então, depois de olhar o incidente, a lei, os casos do passado, qual é a conclusão? A verdade é que a linha que separa o que pode e o que não pode é extremamente fina e delicada. E essa frase, de uma análise jurídica sobre o tema, resume o dilema de forma perfeita. O que para uns é motivo de gargalhada, para outros pode ser a fonte de uma dor imensurável. E os dois sentimentos são reais. O que fica claro é o seguinte:
O sistema legal brasileiro defende, e muito, a sátira e a crítica como parte do jogo democrático. Mas esse mesmo sistema coloca um freio quando o humor se disfarça para propagar ódio, discriminação ou quando vira apenas um ataque pessoal feito só para machucar. Isso tudo deixa no ar uma pergunta final, talvez a mais difícil de todas. Numa sociedade que quer proteger tanto a liberdade de expressão quanto a dignidade das pessoas, quem no fim do dia tem o poder de decidir onde está o limite? É o comediante? É o público que assiste? Ou é a justiça que analisa as consequências? A resposta, pelo visto, continua sendo construída processo por processo.